Você sabia que uma pessoa pode estar sinceramente enganada quanto ao modo de cultuar a Deus? Por exemplo, nós encontramos muitos irmãos e irmãs sinceras que temem a Deus, que querem agradar a Deus, aprenderam uma forma de adorar a Deus que não é uma forma bíblica e eles juram, estão certos de que estão adorando do modo que Deus pede, mas não estão. E existe um modo que Deus pede, existe sim. Você vai ouvir hoje sobre o princípio regulador do culto, um tema muito importante. Nós sabemos que a igreja, ela começou, quem fundou ela foi Cristo. Depois que Cristo sobe, os apóstolos continuam e o primeiro século, segundo século e terceiro século da igreja foi poder. A igreja servindo a Deus, caindo na graça do povo e evoluindo, fazendo aquilo que Deus ordenou. Só que em 327 depois de Cristo, Constantino, um imperador romano, ele se converte ao cristianismo e daí por diante ele coloca o cristianismo como fé oficial de Roma. E muita coisa começa a mudar. A Idade Média, que vai de 476 a 1453, foi o tempo do esfriamento, foi o tempo da corrupção maior da igreja. Detalhe, no século XVI começa a Reforma Protestante, que teve John Hus, nós conhecemos muito Lutero. A Reforma Protestante, ela aconteceu, ela iniciou dia 31 de outubro de 1517. Quando a Reforma Protestante inicia, com pouco tempo começam-se as discussões. Por quê? As discussões com relação ao que podia e o que não podia no culto. Por quê? Porque a igreja ela vinha seguindo os rituais de Roma. Então na igreja tinha imagem, na igreja tinha vela, vela vermelha, vela branca, várias cores de vela acendendo. Então, velas acesas dentro do culto. Então, quando a reforma protestante ela começa a trabalhar a reforma, começa agora as discussões. O que pode? O que não pode no culto? Vela vermelha pode? Vela branca pode? E tinha um grupo que dizia, pode porque não é proibido. Aí vem os puritanos e dizem, não pode porque não é ordenado. Ou seja, então quando se trata de culto a Deus, a gente tem que procurar saber o que é ordenado. O que não é ordenado não pode entrar. Não é porque não é proibido que é permitido. E nós precisamos nos debruçarmos sobre esse tema, porque uma grande bagunça adentrou as igrejas, mesmo depois da reforma. Veja que coisa, muita gente desconsidera os pais da reforma. Tem gente que nunca ouviu falar de John Hus, George Whitefield, John Wesley, Calvino. Calvino, se fala muito de Calvino, mas quanto à questão da predestinação, que isso é tema para outro vídeo, mas nós precisamos entender que esses homens foram usados por Deus para fazer uma revolução. Nós somos fruto da reforma protestante. Então nós precisamos entender que o culto a Deus tem uma forma. Existe a forma errada e existe a forma correta. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 40, olha o que é que está escrito. E aqui é sobre ordem do culto. Paulo está trazendo aqui equilíbrio para o culto. Faça-se, porém, tudo com ordem e decência, com relação ao culto. Hoje nós vemos muita coisa errada dentro dos cultos. Pessoas que juram que estão cultuando da forma certa, mas não estão. Hoje vemos dança no altar. Não é
permitido. Não é permitido. Ah, mas Miriam dançou. Mas não foi no culto, não. Não foi no templo, não. Certo? Teatro como forma de louvor e adoração e pregação. Não, um teatro pode sim trazer um ensino, mas não é forma de pregação. Não é forma de cultuar a Deus. Vemos árvore de Natal no templo. Pisca-pisca. Guirlanda. Está errado. Fumaça. Luzes apagadas. O toque do chofar. Coisa do judaísmo dentro do culto a Deus. Não, gente. Está errado. Vemos carnaval gospel, escola de samba gospel. Não, gente. Está errado. Está errado. Girar. Pessoas que em supostas unções começam a girar, começam a pular, a gritar, a subir nas colunas do templo, unção de helicóptero. Não, gente, tudo seja feito com ordem e decência. E alegam girar, pular, gritar, espernear, alegam ser obra do Espírito Santo. Eu não vou falar muito sobre isso agora, mas se é com ordem e decência, como é que um indivíduo girando, gritando, pulando, está tendo ordem e decência? Jesus faria isso? Eu lhe pergunto isso. Jesus faria isso? Tem um respaldo bíblico de um homem de Deus fazendo isso? Não. Então, gente, não tem amparo legal na Escritura Sagrada. Outras coisas mais que nós vemos, criança pregando. Não, criança não pode pregar, não pode ser neófito, não pode ser infantil. Então, o ministério de criança não tem amparo legal pelas Escrituras. No culto, não pode. De maneira nenhuma. Existe a forma certa de cultuar a Deus. Vamos chegar lá já já. Grave isso no seu coração. Tudo que acontece no culto deve ter base bíblica. Tem que ter base bíblica. E no culto, para algo acontecer no culto, tem que ter a ordenação. Ah, não, mas a Bíblia não proíbe. Então ela permite. Não. O que não é proibido não é permitido. Porque se for assim, pode entrar tudo. Tem que ter equilíbrio. Vamos ver lá em Levítico 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, eles apresentaram um fogo estranho ao Senhor no culto. E veio fogo do céu e os consumiu. Deus os matou. Porque eles colocaram algo no culto a Deus, ali no tabernáculo, que não era ordenado. Então perceba, eles não morreram porque colocaram algo proibido. Eles morreram porque eles colocaram algo no culto que não era ordenado. Então, nós precisamos entender que tudo que vamos fazer no culto a Deus tem que ter a ordenação do Senhor. Se não tiver a ordenação do Senhor, não pode ser incluído no culto. Aí você pode fazer uma pergunta para mim. Podemos fazer uma festa na igreja do Dia dos Pais? Pode. Pode. Agora, não pode atrapalhar o culto a Deus. Entenda isso. O culto é cristocêntrico. Cristo é o centro. O Deus triuno é o centro. Então é preciso tomar muito cuidado para que você não coloque na igreja coisas que vão tirar a essência do culto. Você só pode ir até onde a Bíblia ordena. Aonde a Bíblia se cala, você também se cala. O culto, gente, do Novo Testamento, ele é muito simples. E vamos ver aqui o que é que temos como ordenação para um culto bíblico, cristocêntrico, um culto que agrada a Deus. Temos muito a falar sobre o princípio regulador do culto, mas eu não quero que esse vídeo fique longo. Busca mais, tem muito conteúdo bom e você vai aprender sobre isso. Aqui eu quero só trazer para você o desejo de aprender sobre o princípio regulador do culto. Então, o que é que se ordena para o culto hoje do Novo Testamento, da Nova e Eterna Aliança? Oração, leitura da palavra, ler um salmo, ler um texto, ensino bíblico, pregação bíblica, cristocêntrica, batismo nas águas, que é um sacramento, a ceia do Senhor, que também é um sacramento,
Louvores e cânticos espirituais e bíblicos, porque tem muito louvor, aspas, aí, que é pior do que as músicas seculares. Tem que tomar muito cuidado com o mercado gospel. Tem muita música que não adora a Deus, não louva ao Senhor. Então eu faço questão de enfatizar isso. Louvores e cânticos espirituais e bíblicos. Outra coisa, dízimos e ofertas. No culto a Deus também se entrega dízimos e ofertas. Então, um culto cristocêntrico, o que é que tem nele? Oração, leitura da palavra, ensino bíblico, pregação, quando for ter sacramento, batismo, a ceia do Senhor, no dia da ceia do Senhor, tudo com entendimento, com ordem, com decência. Louvores e cânticos espirituais, entrega de dízimos e ofertas. Então não vamos, gente, contaminar, não vamos tirar a essência do culto. Que Cristo seja o centro em os nossos cultos. Igrejas sem um princípio regulador para cultuar admitem muitas coisas estranhas em seus cultos. E isso tem trazido muito escândalo para o corpo de Cristo, para o povo de Deus e para o povo que ainda não é cristão. Então, que o nosso culto seja um culto voltado à oração, leitura da palavra, ensino bíblico e pregação, para que as pessoas, ao saírem do culto, saiam com desejo de voltar novamente para aprender do Senhor. Porque quando a gente sai de casa para ir a uma igreja, a um templo, queremos ouvir a palavra de Deus, somente as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. Um forte abraço. Tchau.